Olá, alunos de redes de comunicação de dados. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da arquitetura de redes, né, e dos equipamentos de redes. Então, vimos o hub, terminamos vendo o hub, e agora vamos ver o roteador. E antes disso, vale salientar o seguinte: o switch, né, falamos anteriormente que o switch é um equipamento nível 2, né? E, eventualmente, pode ser que vocês, atuando na área, estudando, vocês encontrem um switch nível 3. A questão aí, o antivírus, a questão aí é que, teoricamente, né, na teoria, né, um switch é um equipamento nível 2, porque ele trabalha com endereço MAC, isola tráfego, da forma que nós vimos. Só que no mercado existem equipamentos híbridos. Equipamentos híbridos que têm funções de nível 3 também. Funções que leem, fazem roteamento, que leem endereço IP, e são o que o pessoal no mercado chama de switch gerenciável. Então, vocês podem encontrar e podem trabalhar com o switch gerenciável. Ele não vai ser nível 2, né? Tanto que um switch, o preço de um equipamento switch puro, ele vai se aproximar a um preço de um hub, né? 100, R$ 200, R$ 300, né? Já um switch gerenciável, ele é um equipamento muito mais caro, é um equipamento de R$ 1.000, R$ 2.000 ou mais, né? Então, o preço dele se assemelha ao preço de um roteador de alta capacidade, né? Então, por isso, ele é um equipamento híbrido, que tem as funções de switch, mas também tem outras funções agregadas, ok? Inclusive permitem o gerenciamento da rede, por isso esse nome dele, switch gerenciável. Então, o roteador, né? O roteador é um equipamento nível 3, então é um equipamento de nível de rede, então ele entende endereço IP, por exemplo, que roteia o pacote através do melhor caminho. É a grande função do roteador. Rotear o pacote através do melhor caminho. Mas, obviamente, que quando a gente está falando isso, a gente está em mente, tendo em mente WANs, redes de longa distância. E é o que a gente tem que enfatizar também, né, que o roteador é uma interligação da sua WAN com a internet. Ok? Então é essa interligação, quem faz essa interligação é o roteador. Mas em suma, o roteador, a função básica dele é rotear, né? É fazer roteamento. A gente fala aí também que ele consegue separar topologias diferentes, tratando protocolos diferentes. Por quê? Porque ele é nível 3. Então ele entende o protocolo de rede. Então ele tem condições de interconectar, por exemplo, uma rede token ring com a rede Ethernet, né? Ele tem condições, por exemplo, de interconectar uma rede local com a WAN. Por quê? Porque ele entende o nível de rede, ele é um equipamento nível 3, né? Possui várias interfaces, interfaces LAN e interfaces WAN. A interface LAN ele pode ter interface sem fio, interface RJ45, né? Cabo coaxial, enfim, várias interfaces. E tem também, o roteador também tem as interfaces WAN, eles são interfaces de rede de longa distância. Então, o X21, que é a interface para o X25, interface de frame relay, fibra ótica, sem fio também, né, dependendo da tecnologia utilizada. Então, são interfaces WAN ali que ele vai possuir. Okay? Então, ele tem essa característica, interligar diferentes LANs, interligar LAN com WAN. Então, olha lá,
Isso é muito importante, essa questão aqui é muito importante. O roteador só se preocupa em retransmitir os pacotes para as redes certas e não para a estação final certa. Então, um roteador não tem condições de dentro de um ambiente de uma LAN de fazer a entrega final do pacote para a estação lá dentro da LAN. Partindo do pressuposto que essa LAN tem vários computadores, inúmeros computadores. Tá? Então, olha só, o roteador só se preocupa em retransmitir os pacotes para as redes certas e não para a estação final certa. Então, olha só, nesse desenho aí, né, nesse esquema, você tem o ISP regional. O que é o ISP? Internet Service Provider, o provedor. Um provedor regional, ou seja, aqui é um núcleo da internet. Né? A empresa, né, essa rede corporativa abaixo, se conecta à internet por esse provedor regional. Né? Verifiquem que essa rede corporativa recebe essa conexão através de um roteador. Olha o símbolo aí, ó. Né? Através de um roteador. Ok? Esse roteador, né, então, é a porta de entrada e de saída dos pacotes dessa LAN corporativa conectando-se através da internet. Ok? Então, depois do roteador, olha só, aqui tem um barramento. Então, esse barramento aqui, em vez de ser um barramento, pode ser um switch. Então, a estrutura que você tem normal é a seguinte: é a LAN, né, se conectando à internet através do roteador. Depois do roteador, um switch. E aí sim, o switch vai levar os pacotes para cada uma das estações dentro da LAN. Ok? Então, olha, a sua empresa se conecta à internet através de um roteador. Do roteador, dentro da sua LAN, é ligado a um switch. E aí sim, o switch vai levar os pacotes, cada um para a estação certa dentro da sua LAN. Entenderam? Então você necessita do roteador e necessita do switch. Okay? Aí você vai me falar, podem existir equipamentos que o roteador e o switch estão agrupados dentro de um equipamento só. Pode existir, mas aqui a gente está classificando os ativos de rede, os equipamentos de rede. Ok? Então, essa é a questão. Aí você também pode falar o seguinte: mas eu me conecto à internet, eu não tenho um roteador, chega diretamente à minha casa. Mas você está usando o roteador do seu provedor. Né? Sempre você vai se conectar à internet através de um roteador. Tá certo? Pode não estar na sua casa como um acesso residencial, mas aí você usa o do provedor. Ok? O gateway. Perdão. O gateway é um equipamento nível 5 do TCP/IP, então ele é nível de aplicação. Né? Então, o gateway é um equipamento utilizado para conectar redes de arquiteturas diferentes. Por quê? Porque ele vai até um nível 5. Ele não é roteador, por quê? Porque o gateway é ponto a ponto. Tá certo? E ele também não é bridge, porque bridge é ponto a ponto, né? Mas ele não é bridge por quê? Porque ele converte protocolos. A bridge não consegue fazer isso. Ela só isola tráfego, né? Através de endereço MAC. Então, o gateway não é roteador, porque ele é ponto a ponto, e o roteador não é ponto a ponto, e ele tem várias conexões, e ele também não é bridge porque converte protocolos, tá certo? A questão, muito importante essa última frase aí, não confundir, né, o gateway equipamento ativo de rede com o gateway da configuração TCP/IP do sistema operacional. Então, quando você vai lá configurar a rede no seu sistema operacional, né, aparece para você configurar endereço IP, máscara de subrede, né, endereço do DNS, do servidor DNS que você está utilizando, primário, secundário, ou se é DHCP, né, não,
configuração automática, mas enfim, se você está utilizando IP fixo, ele te pede para dar o endereço de gateway ali na configuração do TCP/IP. Aquele endereço de gateway ali no TCP/IP não tem nada a ver com esse equipamento gateway que a gente está falando aqui. Aquilo ali é simplesmente a porta de entrada e a porta de saída da rede. Então, lá na configuração do TCP/IP, você vai dar um endereço IP, onde você vai estar falando para a rede que todos os pacotes que estiverem saindo têm que sair por aquele endereço IP, e todos os pacotes que estiverem chegando vão chegar por aquele endereço IP. Só isso. Aí ele pode ser um roteador, o endereço IP de um roteador, ou de um servidor, ou de um computador que funcione como firewall. Enfim, vai depender, o proxy. De acordo com Wikipédia, em informática, um servidor é um software. Essa é boa. Deixei o computador ligado aqui e o Google já estava respondendo aí para vocês também. Essa é boa. Tá vendo? O Google nos monitora todo o tempo, ok? Mas isso é uma outra conversa. Mas, enfim, não confundir essa questão do gateway equipamento com o gateway da configuração do TCP/IP. Na configuração do TCP/IP é só porta de entrada e porta de saída da rede. Distribuição interna, né? Muito utilizado há um tempo atrás, quando as redes sem fio não eram tão disseminadas, né? Você utilizava muito o patch panel. O patch panel ele é um painel de distribuição que atende todos os pontos da rede em utilização ou reservados, né? Então ele é um painel intermediário. Dele até as conexões físicas, né, era tudo cabeado. Agora, do patch panel até o hub ou até o switch, você só iria conectar se você fosse utilizar aquele ponto de rede. Entenderam? Então, havia situações onde existia um ponto de rede, mas ele não tem o sinal da internet. Por quê? Porque não há do patch panel para o switch uma conexão para aquele ponto de rede. Tá? Já está pronto, já está ali reservado, mas não está com sinal. Se você põe um computador ali, aí você vai lá, entre o switch e o patch panel e faz a conexão. E aí sim você dá sinal para aquela sua porta da sua rede. Tá certo? Isso era muito utilizado quando você queria otimizar os pontos de rede, né? Então, numa sala de aula onde um ponto de rede não era muito utilizado, você deixava ele sem o sinal. Só quando o professor precisasse, você ia lá e fazia a conexão do patch panel para o switch ou para o hub, tá certo? Então, isso gerenciava melhor a distribuição de cabos, deixava a estrutura já pronta para futuras conexões, futuros equipamentos, tá certo? Hoje, com a rede sem fio, né, cada vez mais disseminada, isso aí acaba ficando assim, não tão utilizado assim, tá certo? O painel intermediário, então, que é o patch panel, fica entre os pontos de conexão e o hub ou switch. Concentra os cabos que vêm dos pontos de rede com ou sem equipamentos. E aí a gente coloca eu coloco até miscelâneos aí, né? São algumas questões pontuais que merecem ser observadas, né? E a primeira delas é a questão dos transceivers. A questão dos transceivers que se você está lidando com interfaces diferentes, pode ser necessário um transceiver que transforma uma interface em outra. Então isso é muito utilizado em redes locais, né? Também os backbones, né? Concentradores, né? Backbone você pode interpretar aí como sendo, né, como se fosse um rio principal onde os secundários desaguam nele, né? E a partir dele vão todos juntos.
Então, o Black One é isso, é um concentrador de tráfego, né? Então, às vezes, em redes, você vai precisar concentrar esses dados para fluírem juntos. E, às vezes, em redes locais grandes, né, de grandes empresas, você também faz isso. E o backbone ele pode ser colapsado ou distribuído, né? Formas diferentes de você distribuir esse seu, né, essa sua via principal de comunicação, ok? E também há que se falar nos testadores, porque em redes locais você muitas vezes você precisa certificar a rede, certificar cabeamento, certificar a rede como um todo. Isso, né, obviamente, em redes locais maiores de grandes empresas. Então, você vai precisar fazer medição de latência, e isso é feito com analisadores de redes e equipamentos certificadores, né? A Furukawa tem a certificação da Furukawa, então, e outros fabricantes. Então, são profissionais que têm esses testadores, são equipamentos que vão se conectar à rede e fazer testes e certificações dessa rede, né? Não é só software, né? Não é, por exemplo, você ligar o Wireshark e fazer a análise da rede, não, isso é outra coisa. Isso é análise de tráfego. São analisadores de redes, né? Equipamentos mesmo, hardware, que esses profissionais têm e chegam na sua rede e vão certificar questões de latência, questões de conexões, de cabeamento, de ativos de rede, tá certo? Então, isso inclusive é um nicho aí de atuação na área, né, para esse tipo de finalidade, ok? Então, aqui a gente termina essa parte de arquitetura de redes, onde nós vimos as topologias e os equipamentos de rede utilizados, ok? Então, até mais, tchau.